Primeiramente, boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Hoje, o pastor Creuze não está, o pastor Márcio está em férias e eu que vou pregar, né? É sempre um privilégio muito grande, mas também uma responsabilidade estar aqui à frente. Quero orar pedindo que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos dê o entendimento da palavra. Sem isso a gente não consegue, né? Sem a ajuda dele, a gente não consegue entender e muito menos aplicar. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Obrigado porque o Senhor preparou, ó Deus, esse dia. O Senhor cuidou de tudo. O Senhor trouxe cada um aqui. Muito obrigado, Senhor. É muito bom estar aqui na companhia dos meus irmãos, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem sempre a nos ensinar por meio da Tua santa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que é poder estudar a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua direção, Senhor. Teu Santo Espírito nos ajude a entender. E mais do que isso, Senhor, mais do que entender, nos ajude, Senhor, a praticá-la, Pai. É isso que eu peço, pedindo também que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida do pastor Márcio, que saiu de férias essa semana. Pedindo que também o Senhor abençoe a vida do pastor Creuze, que está ausente hoje, está em algum outro compromisso. Peço que o Senhor o guarde, esteja com ele também. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós vamos falar aí, como você pode ver, sobre uma história já muito conhecida de um jovem rico. Alguém que teve um encontro com Cristo. E a palavra de Deus, ela é cheia de encontros, né, de Cristo com pessoas. No ministério de Jesus, enquanto aqui na terra a gente vai ver isso. O Evangelho de Mateus vai relatar um desses encontros de Jesus. Aí no caso é um jovem rico, mas a gente pode pensar, todos nós aqui um dia tivemos um encontro com Cristo, né? Nessa passagem do Evangelho de Mateus, também relatada em Lucas e em Marcos, eles estavam de passagem já a caminho de Jerusalém. A gente sabe que o ministério de Jesus já estava a caminho do fim, o ministério terreno de Jesus aqui na terra. Óbvio, né? O ministério de Jesus já estava já no final, próximo à crucificação. Então a gente pode já notar uma certa hostilidade das autoridades, dos fariseus para com relação a Jesus. Você já leu os evangelhos, você vai ver isso. Você vai ver uma sequência, vez após vez, os fariseus vindo até Jesus para testá-lo. Você vai ver os fariseus o questionando acerca do divórcio, o questionando acerca de princípios da lei mosaica que eles observavam. Então você vai ver os fariseus ali cercando Jesus, e muitas vezes Jesus realmente era cercado por multidões de pessoas. Em uma dessas passagens, já próximo à morte de Jesus, a caminho de Jerusalém, eles atravessam o Rio Jordão, e lá chega um jovem rico, é o que o texto relata. O Evangelho de Lucas vai dizer que era alguém que tinha alguma autoridade, alguém que era uma figura importante. Mas enfim, e algo curioso, algo interessante, que ele se ajoelha diante de Jesus e diz assim: bom mestre, né, que faço eu para herdar a vida eterna? Algo que choca um pouco aquelas pessoas, porque um judeu, alguém, jamais se ajoelharia diante de uma outra pessoa. O judeu jamais se ajoelharia diante de um outro, só diante de Deus. E essa história relatada em Mateus que eu quero ler. Se você trouxe a sua Bíblia, peço que você abra, ou o seu celular. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, nós vamos ler do 16 até o 22. Então, Mateus 19, do 16 até o 22. O texto está projetado aí, né?
sei nem porque eu estou falando isso. Então, Mateus 19, 16 a 22 diz assim: um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então, como eu falei, é uma passagem bastante já conhecida, o jovem rico, né? Você que cresceu na igreja certamente já ouviu essa história muitas vezes, desde o ministério infantil. Você já ouviu vários cultos, várias mensagens falando sobre isso. Não, nós vamos olhar sobre esse encontro de Jesus com esse jovem rico. O que isso tem a nos dizer? Se nós olharmos hoje para a igreja, as pessoas vêm até Jesus. Hoje elas continuam vindo até Ele. Mas se nós olharmos as motivações dessas pessoas, se nós pudéssemos olhar nos olhos delas e perguntar: o que te traz aqui? Por que você veio até Ele? Por que você vem até Cristo? Quais seriam as respostas delas? Ou melhor, quais seriam as nossas respostas diante de uma pergunta como essa? Muitas vezes as pessoas, elas confundem as coisas, elas querem ter os bens para ser. E a gente olha para a vida desse jovem, ele era alguém que tinha uma conduta exemplar. Era alguém muito bem visto pela sociedade da época. Porque para a sociedade daquela época, alguém que tinha uma certa posição, alguém que tinha uma boa condição financeira, alguém que era rico, era alguém que Deus abençoava, era uma pessoa abençoada por Deus. Então, para alguém daquela época, olhar um jovem como esse, muitas vezes bem vestido, eu imagino, né? Pessoa bem arrumada, bem vestida, ela exercia uma certa posição. Como eu disse, o Evangelho de Lucas vai dizer que ele era uma autoridade, tinha dinheiro. Então, as pessoas olhando uma cena dessas, vem um jovem rico indo até Cristo, podem se perguntar: o que faz esse jovem ir até Cristo? O que faz ele se lançar aos pés dele? É interessante a gente logo ver a primeira frase que ele diz a Jesus: bom mestre. E algo que causa uma certa estranheza. Jesus responde com uma pergunta, algo interessante também. Por que me chamas bom? Bom é um só, que é Deus. Isso mostra que esse jovem, muito provavelmente, já tinha ouvido falar de Jesus. Já sabia que Jesus iria passar por ali. Estava de caminho. Então ele chega até Jesus sabendo quem Jesus é. Ele imagina, talvez, Jesus um mestre. Vamos ver que ensinamento ele tem. Vamos ver o que esse mestre vai ter a me dizer. Logo eu, alguém de posição, alguém importante. Vamos ver o que ele tem a me dizer. Vamos ver se ele vai aprovar a minha conduta. Vamos ver se ele vai me aplaudir. Vamos ver se ele vai dizer para as outras pessoas: olha, esse jovem, sejam como ele. Mas a primeira pergunta que Jesus faz para ele é: por que você me chama de bom? Quem te falou? Você acha que você é quem?
Ou melhor, você acha que eu sou quem? Então essa é a primeira pergunta, né? A primeira afirmação que Jesus faz no diálogo com o jovem. Isso não está mudando. Pode me ajudar aí? Aí apareceu. Quem ele era? A gente sabe que ele era um jovem, alguém de posição, tá, enfim. Mas quem será que ele pensava que era? Sabem aquela pergunta, né? Quem você pensa que é? Você acha que você está falando com quem? Então ele, do ponto de vista das pessoas que ali estavam, era alguém admirável. Era alguém de uma conduta irrepreensível. Era alguém que todo mundo queria ser igual. Eu queria me vestir igual esse cara. Eu queria morar onde ele mora. Eu queria, sei lá, ter o carro que ele tem. Olha só, Deus o abençoou tanto. Olha o emprego que ele tem. Eu queria me relacionar com as pessoas com quem ele se relaciona. O cara é influente, né? O cara é importante. Então, certamente, as pessoas que viam essa cena chegavam a essa conclusão. Quem era Jesus para ele? Né? Como eu falei, esse é um dos encontros, né, que nós vemos nas Escrituras. E se você se lembrar de um encontro também narrado nos Evangelhos, de Jesus com a mulher samaritana, você vai ver que no caso do encontro de Jesus com a samaritana, foi um encontro a sós. Né? Ele estava indo buscar água e ela estava no poço. Jesus pediu para ela tirar água para ele, porque os discípulos tinham ido na cidade, enfim, a história você conhece. E é interessante que ela olha para Jesus e ela tem uma série já de preconceitos, não digo de reservas, né? De uma certa forma sim, mas ela tem já um pré-conhecimento. Ela olhava e falava, você é um judeu. Por que você está conversando com uma mulher samaritana como eu? Vocês consideram o lugar santo Jerusalém. Nós consideramos aqui o lugar santo. Esse poço que a gente está tirando água aqui, esse poço foi cavado pelo nosso pai. Mas Jesus, no diálogo com essa mulher, diferente do diálogo que a gente vai olhar para com o jovem, Jesus, quando expõe o pecado dela, a reação dela com relação a Jesus é extremamente oposta. Jesus fala assim, ela tinha também uma série de conceitos errados, talvez por aprender numa religião, de uma religião misturada, né? O samaritano, ele tinha um entendimento equivocado com relação ao Messias, com relação enfim, a uma série de questões, até com relação à adoração. Mas Jesus, além da frase muito conhecida que ele fala, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele diz para ela assim, vai lá e chama teu marido. E aí ele tocou no ponto, na ferida, né? E ela falou assim para ele, mas eu não tenho marido. Que Jesus já sabia. Ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou assim, e esse que está com você também não é teu marido, né? Mas o que eu queria enfatizar nessa história, no caso da mulher, é que ela entende o Evangelho, ela entende o que Jesus está dizendo para ela, e ela tem uma atitude, talvez inesperada. Ela vai até a cidade e anuncia a Cristo para todo mundo. Isso mudou a vida dela. E a gente entende, ao ver também a história desse jovem, que a gente leu agora, que esse encontro dele com Cristo poderia e certamente iria mudar a vida dele para sempre. As pessoas que tiveram um encontro com Cristo tiveram a vida mudada. Definitivamente. Ninguém que se encontrasse com Cristo poderia permanecer da mesma forma. E a gente olhando para a situação desse jovem, a gente vê o desfecho triste da história, né? Diferente da história da mulher samaritana. Porque
a primeira pergunta que ele faz é: olha, que bom eu faço, Senhor, olha, eu tenho sido um garoto exemplar a minha vida inteira, eu tenho obedecido todos os preceitos da lei, eu tenho sido, olha, eu mereço a aprovação do Senhor, não mereço? O que eu faço de bom, Senhor? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olha, o Senhor sabe que eu fui criado em uma família judaica, eu sou criado na cultura judaica, então eu sei quais são os mandamentos. Eu sei o que eu tenho que fazer para ter uma vida aprovada diante dos homens. Então era esse o entendimento que ele tinha. Então ele, quando chega para Jesus falando assim: o que eu posso fazer de bom, Jesus? O que eu posso fazer além do que eu já tenho feito, que seja digno de aplausos, que seja digno de elogios do Senhor? Eu sei que o Senhor é o mestre da lei, então eu quero ouvir do Senhor. O que o Senhor tem para me dizer? O que mais eu posso fazer além do que eu já tenho feito, além do que eu já aprendi com o meu pai e com o meu avô? Eles têm me ensinado tudo isso, Senhor. O que eu posso fazer, Senhor? O que o Senhor me diz? Que posso fazer eu de bom? E aí é algo também interessante, né? Esse diálogo de Jesus com ele. Então ele vai dizer assim, Jesus dizendo para ele, né, depois de ter perguntado acerca de por que ele chamaria Jesus de bom. E é algo interessante a gente pensar sobre isso, né? Jesus, na verdade, não está querendo dizer apenas com relação às atitudes, né? Porque você me chama bom. Mas Jesus está dizendo assim: você está me chamando de bom porque você acredita que eu sou Deus? Em outros termos, se é que a gente pode assim dizer, por que você está me chamando de bom? Ou eu não sou bom, ou eu não sou Deus. Então, é uma afirmação. Ele está dizendo isso, está dizendo assim. Ele está afirmando que ele é Deus. Ele diz que há somente um que é bom. Mas aí ele fala algo interessante. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E é isso que ele fala, né? Olha, Jesus, o Senhor está dizendo para eu guardar os mandamentos e eu tenho feito isso, Senhor. Só que é interessante também nós pensarmos que ele associa o fazer com o herdar, que são coisas totalmente distintas. Não se faz nada para se ganhar uma herança. Quem aqui já foi herdeiro de alguém, não sei, se você já herdou de algum parente distante. Se ele é teu parente distante, talvez você nem o conheça, talvez você nem tenha visto essa pessoa, mas é um tio, alguém que te deixou um bem. E você não fez nada para ganhar esse bem, essa herança. Então, se ele chega para Jesus falando assim: olha, o que eu posso fazer de bom para herdar? É algo que nos causa uma certa estranheza. Fazer de bom para herdar? Espera aí, acho que tem alguma coisa errada. Se você vai herdar algo, não é pelo seu mérito. Isso não tem nada a ver com o que você faz. E mais uma vez, a gente trazendo para o nosso dia, né? Para os nossos dias, a gente encontra, eu já falei um pouco, as pessoas elas querem ter para ser. Elas têm uma visão errada com relação ao Evangelho. E elas muitas vezes vêm até Cristo querendo ter os seus problemas resolvidos. Elas vêm até Cristo querendo ter dúvidas tiradas apenas. Elas não o veem como o Senhor da vida delas. Elas o veem apenas como alguém que vai ajudá-las. Então, se eu tenho um problema, eu vou lá naquela igreja, eu vou até Cristo. Já não me resta mais nada mesmo. Vou lá, quem sabe Ele possa me ajudar. Quem sabe Ele possa resolver essa minha dúvida ou me fazer sentir melhor. Às vezes eu tenho alguma angústia, então vou lá. Vou ver o que esse Jesus tem para me oferecer. Então aí a primeira afirmação: que faço eu de bom? E Jesus respondeu: guarde os mandamentos. Você já não tem feito isso? Você já não tem guardado os mandamentos? Você já não
cresceu na igreja, como muitos podem dizer, eu fui criado na igreja, então eu conheço a palavra de Deus, eu conheço os mandamentos. Eu sei tudo o que eu preciso fazer para ter uma vida aprovada, pelo menos diante dos padrões terrenos. E muitas vezes é essa a atitude das pessoas que vêm até Cristo. Elas querem, além de ter os seus problemas resolvidos, além de ter as suas dúvidas tiradas, vêm buscar um alívio, uma sensação boa. Elas querem sair daqui também com uma série de preceitos, uma receita pronta, de um passo a passo do que ela tem que fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu não posso frequentar esse lugar. Eu tenho que frequentar outro lugar. Porque eu hoje, quando assisto algum vídeo da internet, tem um deles que repercutiu bastante. Se você quer ser milionário, faça tal coisa, invista em tal, pegue o capital que você tem e acumulado e faça isso. Então a gente vem até Cristo com esse ideal. Eu vou sair daqui com uma listinha de mandamentos ou de tarefas para fazer e isso vai dar certo, vai funcionar. A gente estava falando aqui hoje cedo sobre discipulado e é interessante pensar que existem lugares, existem igrejas que elas fazem isso, mas para encher os seus bancos. Elas buscam estratégias de marketing, elas contratam profissionais da área de marketing para traçar planos de metas e de ações. Faça isso ou não faça isso. Você tem que se vestir assim, você tem que falar nesse tom, você tem que ter esse gestual. Você não pode falar nada que desagrade a plateia. Para eles, é plateia. Para eles é um negócio. Então, eles vão seguir esse passo a passo do mercado, do marketing, para que dê certo. Então, eles vão aplicar princípios, regrinhas ali para que o crescimento aconteça. E muitas vezes o nosso ideal é, eu quero sair daqui, Senhor, olha, eu acho que essa história de te seguir dá muito trabalho, sabe? Eu quero que o Senhor já me diga o que eu tenho que fazer. Porque eu sou rico, Jesus, sabe? Agora o jovem falando. Porque eu sou rico, porque o meu pai me ensinou a ser um negociante. Então, desde que eu cresci, eu aprendi duas coisas. Eu ouvi os mandamentos, tanto é que eu tenho guardado. O senhor não vê que eu tenho guardado? Olha só como a minha vida é exemplar. E eu também aprendi a ganhar dinheiro, desde cedo. Desde criança, meu pai me ensinou, eu ia trabalhar com ele. Desde criança, ele já falou assim, olha filho, você tem que fazer isso, isso e isso para você ser rico. E muitas vezes, trazendo para o tempo de agora, alguém que quer se apegar em padrões, em fórmulas, ele vai pegar o filho ou alguém mais novo e vai dizer, olha, se você quer enriquecer, você tem que fazer o curso tal, você tem que fazer a faculdade tal, você tem que fazer especialização, o MBA na área, você tem que buscar estratégias, você tem que se especializar para conseguir ser bem-sucedido. É isso que você tem que fazer, filho. Muitas vezes um pai ensinando um filho, a ganhar dinheiro. Então, esse jovem, se tinha algo na vida dele que ele soube fazer, foi ganhar dinheiro. Já desde cedo. Então, ele estava acostumado com essas regras, igual a Betina lá do YouTube, Então, ele já sabia desde cedo o que ele tinha que fazer ou o que ele não tinha que fazer para ser bem-sucedido, para ser aprovado diante das pessoas, para ser alguém admirado. E a gente viu, como eu já falei aqui no começo, para uma cultura que ligava uma coisa à outra, ligava a bênção de Deus, o cumprimento de regras de lei, a bênção financeira. Então eles olhavam e falavam assim, é impossível que Deus não esteja agindo na vida desse cara. Então Jesus falou para ele, guarda os mandamentos. Agora, é interessante, ainda dentro da questão dos mandamentos, porque Jesus, ele cita os mandamentos que ele vai citar aqui, dos 10 mandamentos, que são conhecidos de todos aqui. Então ele vai falar os mandamentos com relação à horizontalidade, como se costuma dizer. São 10 mandamentos, os 5 primeiros diz
respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os outros 5 dizem respeito acerca do nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas é interessante pensar sobre os 10 mandamentos, que os mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo, eles refletem o nosso relacionamento com Deus primeiramente. E Jesus cita os mandamentos na ordem. Ele vai dizer, não mate, né? Aí respondendo a pergunta do cara, quais mandamentos, Senhor? Vamos ver aí, qual que o Senhor vai acrescentar, né? Então ele vai falar assim, quais? E Jesus vai dizer, vai responder, né, para ele, ó. Aí está aí, quais mandamentos? Então aí tem uma tábua da lei. Então Jesus vai dizer, quais são esses mandamentos? Olha, você não mate, não cometa adultério, não roube, não dês falso testemunho, honre a teu pai e tua mãe. Até aí. Esse último aqui, ame ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus pega e coloca ele em uma seção à parte. Então ele fala assim, ó, você já tem feito, olha, você tem um procedimento exemplar. Então, são esses os mandamentos, tá? Não mate, não dês falso testemunho, não adultere, honra teu pai e tua mãe. Por fim, Jesus diz, ama o teu próximo, como a si mesmo. E aí esse jovem pergunta, né, como eu falei, meio que ele está esperando Jesus falar alguma coisa a mais. Peraí, Jesus, é só isso? Eu achei que o Senhor ia me passar uma lista aqui de outros 10 para eu falar assim, olha, esses agora que eu vou te passar são os mandamentos que vão fazer você entrar no céu com um tapete vermelho e tocar até uma musiquinha para você. Ele fala, estou esperando isso, e o Senhor fala alguma coisa que eu já sei. Peraí, Senhor, eu já tenho feito tudo isso. Fala mais alguma coisa aí, Jesus. O Senhor não tem uma receita, eu quero que o Senhor me fale. O que falta? Por favor, Jesus, me diga. Mais alguma coisa? Não tinha. É algo interessante também pensar que essa justiça pessoal, esse procedimento exemplar, de acordo com os olhos das pessoas que estavam ali, até para ele mesmo, isso não refletia uma vida de piedade, não refletia uma vida de temor a Deus, não refletia uma vida de reconhecimento de Deus como o Senhor. Porque ele chega até Jesus e fala, bom mestre, ele está esperando receber um ensinamento de Jesus. Aí imagino a reação desse jovem. Imagina esse jovem ouvindo Jesus falar para ele, olha, cara, você tem feito tudo isso, meu. Não tem mais nada, então, o que mais eu tenho para te falar, cara? Quando Jesus disse os mandamentos para esse jovem, a reação esperada seria a mesma da mulher, como eu falei lá no início. Quando ela teve o pecado dela exposto, ela se arrepende, ela fala assim, esse é o Messias. É uma reação que que se torna inevitável. Sabe quando a pessoa não tem mais para onde sair, não tem mais escapatória? Ela realmente olha para si e fala assim, Senhor, o Senhor tocou no ponto mais profundo no meu pecado e o Senhor expôs o meu pecado, o Senhor expôs a miséria da minha vida. Eu não tenho mais outra reação a não ser me curvar diante de Ti, Senhor. Eu reconheço a Tua grandeza, eu reconheço que o Senhor é o Messias, eu reconheço que o Senhor é Deus. Então, esse jovem, diferente da mulher que reconheceu que Jesus era Deus, ele não tem a mesma atitude, ele não tem a mesma disposição. Isso mostra que ele estava mais apegado a essas regras, a esses costumes. Então, para ele, não tinha nada de novidade do que Jesus tinha falado até ali. O propósito de Jesus era mostrar para ele não uma receita, não uma série de preceitos que ele já conhecia, não reafirmar esses mandamentos para ele, mas dizer, olha cara, você precisa de arrependimento.
Você precisa reconhecer que a tua justiça não é suficiente para você entrar no reino. Você precisa reconhecer que essas tuas boas ações, elas não vão te garantir um lugar no céu. É isso que Jesus está dizendo para ele. E Jesus diz assim, é nesse ponto que o evangelho é pregado: olha, então te falta alguma coisa. Tem alguma coisa, peraí. Volta lá, Jesus fala para ele: olha, tem sim. Você está me perguntando, tem mais alguma coisa? Ah, peraí. Se você quer ser perfeito, a próxima fala do diálogo deles, né? Jesus diz assim: olha, se você quer ser perfeito, vende tudo o que você tem e distribui aos pobres. Depois você vem e me segue. Você ajuntará tesouros nos céus, né? Ele diz antes, né? Ele vai dizer assim: vende, né? Tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus está dizendo, em outras palavras: olha, garoto, você quer ser perfeito, eu estou percebendo a tua disposição. Talvez seja notável a coragem desse rapaz, de chegar no meio de uma multidão e abordar Jesus, se ajoelhar diante dele, que um judeu não faria isso em circunstâncias normais. Ele se ajoelha e fala assim: olha, esse é um rapaz de coragem, né? Então ele tem alguma disposição, ele está querendo realmente saber. Ele fala assim: olha, eu tenho uma disposição, sabe? Eu queria mesmo. A disposição dele pode até ser sincera, ser verdadeira, ser honesta. Eu quero sim, Senhor, quero saber. Jesus fala assim: se você quer ser então perfeito, você tem obedecido os mandamentos, você tem cumprido, e você percebe que Jesus não o reprova por ter essa aparente piedade, justiça pessoal. Jesus não reprova, né? Ele fala assim: olha, Senhor, eu tenho obedecido sim, porque eu fui criado na lei, então eu já aprendi desde cedo, eu cumpro sim os mandamentos. Queria saber se tinha mais alguma coisa, talvez, né? Bom, vai que tem, né? É óbvio que ele não diz isso, né? Mas espera-se que ele tenha essa expectativa. É aguardado que ele tenha essa expectativa. O que mais? Ele imaginou que Jesus talvez fosse acrescentar, né? Então, ele fala assim: olha, Jesus, eu quero sim, quero ser perfeito. E é perfeito não no sentido de não ter falha, não no sentido de não ter defeito nenhum, não no sentido de ser... mas sim ser completo. Jesus está dizendo para ele: olha, se você quer ser completo, se você quer ser justo, se você quer ter toda a lei cumprida, vamos ver então, faça isso. Pega tudo que você tem, já que a tua preocupação não está no hoje, então faz hoje o que eu estou te falando. Já que você quer herdar a vida, já que você se preocupa tanto com a vida eterna, com o caminho que você vai ter que seguir para herdar a vida eterna, então faz uma coisa, agora, vende o que você tem, distribui isso para os pobres. Você não é bom de fazer negócio? Você é um jovem, você é um negociante, não é? Você é alguém que ganhou a vida fazendo isso. Então, só que você vai fazer negócios agora e você não vai ficar com o lucro desses negócios. Você vai pegar todo o lucro que você conseguir e você vai doar para os pobres, para aqueles que não têm nada hoje. Já que é essa a sua preocupação, jovem. Já que você quer ser perfeito, já que você demonstrou que quer seguir um caminho rumo à vida eterna, então faça agora aquilo que vai perpetuar para a eternidade. Faz hoje aquilo que vai se estender para sempre. Para que quando, na ressurreição, eu vier buscar os meus, você já esteja comigo. Olha só, você já vai estar comigo. Você vai ser perfeito. E aí, mais uma vez, a gente espera uma resposta desse jovem. Ele teve um encontro com Jesus e ele ouviu o que ele tinha que fazer, mas ele não faz.
ele não faz o que é esperado que ele faça. Ele na verdade apresenta, ele se justifica diante de uma série de atitudes de fachada, e ele não faz, porque a gente sabe que na sequência, já foi lido aqui, ele vai embora triste, porque ele era muito rico, e ele na verdade não estava disposto a abrir mão disso. Ele não estava disposto a abrir mão das riquezas que ele tinha ajuntado aqui na terra, porque as riquezas que ele tinha ajuntado aqui eram para ele um verdadeiro Deus. E ele foi triste porque ele não conseguiu o que ele queria. Ele queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Ele queria ser aplaudido, ele queria ser bem visto por Jesus. Ele não conseguiu. Ele vai embora triste porque a receita que ele queria ouvir para entrar no reino dos céus, Jesus não falou nenhuma regra nova para ele. E é interessante a maneira como o texto termina, né? Porque depois que ele fizesse isso, depois que ele tivesse repartido o que ele tinha com quem não tinha nada, depois que ele tivesse aliviado o sofrimento dessas pessoas que não tinham nada, sendo que ele viveu a vida toda tendo tudo, depois que ele tivesse feito isso, era: me segue. Me segue, depois que você fizer tudo isso, você já vai ter um tesouro no céu. Você fazendo isso, você vai mostrar que o teu coração não está aqui na terra. Fazendo isso, você vai mostrar que você não se importa com os bens que perecem, com as coisas que vão ficar aqui. E você vai vir e vai me seguir. Está vendo aqui? Tem discípulos meus aqui, olha. Eu escolhi esses 12 para andar comigo, mas tem um grupo maior que segue a gente. Vem e me segue. E ele vai embora. Ele vai embora triste. Então a gente olha para o diálogo de Jesus com esse jovem e a gente percebe, é algo triste, é inesperado isso, né? É um encontro que poderia ter mudado a vida dele, definitivamente, mas acaba dessa maneira. Ele não quis seguir Jesus. Ele preferiu ficar com as riquezas que eram visíveis e que ele podia se apegar. Ele não quis seguir Jesus, ele não quis deixar a certeza do material. E isso mostra uma coisa interessante: se ele não quis fazer isso, é porque ele não tinha fé. Porque se ele tivesse fé, ele faria assim: olha, Jesus está me dizendo isso, eu creio, então eu vou fazer isso. Jesus está me dizendo: olha, abra mão disso, filho, abre mão disso, jovem, e me segue. Você abre mão das tuas riquezas, daquilo que você pode apalpar, daquilo que você pode se assegurar, daquilo que você pode ter o domínio ali. Ele fala: olha, aqui é o meu dinheiro, o meu patrimônio é esse, tá? Isso aqui é o domínio. Você abrindo mão disso, você vai ter um tesouro no céu. E ele vai embora triste porque era rico, revelando aonde estava o coração dele, revelando aonde estava a expectativa dele. Ele tinha uma expectativa terrena ainda de continuar sendo bem visto pela sociedade, pelo bem que ele praticava, ou pelo bem que ele praticasse, sendo bem recebido nos lugares, sendo aceito na sociedade, na alta sociedade. E cá entre nós, esse é o desejo de muitas pessoas. Aliás, esse é o meu desejo, é o nosso desejo. Às vezes a gente se apega tanto às coisas daqui, deste mundo. Mas tem um ponto aí a ser mencionado acerca disso. É interessante que o fato de Jesus ter dito para ele: olha, vende o que você tem, não é o pré-requisito para que ele herdasse a vida. Aliás, ele não exige isso de nós. Não exige que você, olha, vende tudo que você tem e vem e me segue. Ainda que a gente saiba que viver no Evangelho implica em abrir mão, porque é o negar-se constantemente. Mas não existe um mandamento, não é essa a orientação. Talvez como consequência, e a gente vê na vida dos apóstolos, sim, esse abrir mão de patrimônio, abrir mão de condição social, abrir mão de conforto, abrir mão de tempo, abrir mão de família,
A gente vê isso na vida dos apóstolos, mas não é essa a condição. Isso não é a condição. Olha, você não tem que, para vir a Cristo, vender todos os teus bens. Você só vai poder pisar nessa igreja da porta para frente depois que você chegar com a tua conta bancária zerada. Não, não é isso. Não é isso. O ponto era que o coração desse jovem estava tão apegado na riqueza, tão apegado aos bens, que de forma alguma ele poderia abrir mão disso para seguir a Jesus. E a gente tem visto isso também na sala de discipulado, né? Que o seguir a Cristo é um negar-se diário, é um abrir mão todo dia e seguir a Ele. E isso tem um custo, isso tem um preço. Se o preço para seguir a Cristo é vender as riquezas, o que mais pode ser feito a não ser obedecer o que Jesus está falando? Se o preço para seguir a Jesus é abandonar uma rotina de pecado, abandonar uma rotina que te escraviza, é abandonar o teu ídolo, tua carreira, será que é um preço muito alto para se pagar? Em vista da eternidade? Esse jovem não quis pagar. Fica claro aonde estava o coração dele. E uma pergunta para nós, aonde está o nosso coração? A questão aí é, o coração dele estava apegado às riquezas, aos bens que ele tinha. Talvez você e eu não tenhamos o recurso que esse cara tem. Talvez nós não sejamos jovens ricos. Talvez sejamos pessoas aqui de classe média, eu imagino, a maioria. Talvez sejamos aqui pessoas com dificuldade financeira, mas a questão não é essa. A questão é o que nos tem apegado, o que tem, onde está o nosso coração? E esse é o ponto. O jovem não quis pagar o preço para seguir a Cristo, porque é assim que o texto termina. É interessante também pensar no início desse capítulo. Jesus está ali recebendo crianças, né? E os discípulos preocupados ali com Jesus está cansado, Jesus trabalhou o dia inteiro, tira essa molecada daí, vai, sai daí molecada. Deixa Jesus aí, ele está descansando. Jesus fala assim, não impeçam as crianças de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus, de pessoas como crianças. Agora, quando esse jovem, né, está aí um ponto aí que eu pensei, a questão é, os discípulos impediram as crianças de chegar perto de Jesus. Jesus fala assim, não façam isso. Deixem elas virem até mim. Elas são dependentes. Elas obedecem quando elas ouvem. Elas dependem, elas não se apegam a nada. Elas vêm pelo simples fato de ter admiração. Queriam estar ali com Jesus. Queriam estar perto dele. E os discípulos lá, não. Agora, desse jovem, quem impediu? Ninguém, né? Imagina, pode vir aqui, ó. Você quer um lugar aqui na nossa mesa? Senta aqui mais perto, né? Imagina esse jovem chegando lá no grupo, sem resistência nenhuma, né? Chegando lá, sendo bem recebido por todos. Os discípulos lá, o pessoal fala assim, não, chega aqui, ó, chega mais perto, quer um lugar mais perto aqui para falar com Jesus? Precisa de alguma coisa? É interessante esse contraste que há. E se você ler o capítulo 19, no início você vai ver essa passagem narrada, né? As crianças e o jovem rico. As crianças estão vazias de si e o jovem estão cheio de si. As crianças estão dependentes e sem apego a nada, a bens, a nada. E o jovem tão apegado. Mas a pergunta, né, que fica para nós e eu? Qual é o meu pecado? Quando eu olho para o meu coração, quando eu penso, quando eu olho para a minha vida, talvez não seja a minha conta bancária, talvez não sejam os meus bens, mas pode ter muita coisa a que eu seja apegado e não esteja por isso disposto a abrir mão e seguir a Jesus. Talvez eu não dê o devido valor para isso. Talvez eu tenha pensado, olha Senhor, deixa eu focar um pouco mais aqui na minha carreira, sabe?
está difícil para arrumar emprego, então eu me dedico ao meu trabalho, eu faço mais horas extras. Então, sabe, Senhor, olha, eu até quero te seguir, eu até quero mudar o meu comportamento com relação aos negócios, eu até quero, sabe, Senhor, mas é tão difícil abrir mão de sonegar uma nota aqui para ganhar mais dinheiro ali, sabe? Quem é comerciante tem que ceder, sabe, Senhor? Olha, nesse meio aqui, quem não negocia não se dá bem, sabe? Então, sabe, Senhor, eu não vou te seguir não. Agora não vai dar, Senhor, sabe? Quem sabe o ano que vem, quando terminar, passar essa fase aqui mais conturbada, aí eu vou te seguir, Deus. Espera só um pouquinho, Senhor. Segura aí, sabe, Senhor? Será que é, muitas vezes, a rotina? O que será, né? O que essa passagem nos ensina, de certa forma, é que esse jovem, ele tinha um entendimento equivocado acerca de quem Deus era, porque para ele Deus era um bom mestre, um rabi, mas ele não reconhecia a Cristo como o Senhor da vida dele. Ele não reconhecia Jesus. Ele queria fazer para ser. Ele queria fazer a receita dele, ele queria seguir as atitudes para ser aceito no reino. E Jesus fala para ele, fala assim, olha, cara, para você ser aceito, aqui você precisa ser discípulo, aqui você tem que seguir, você tem que andar comigo. Não é pelo que você faça que você vai herdar, não é pelo que você deixa de fazer, não é só essa receitinha que você vai seguir não, cara. Para você herdar a vida, para você entrar na vida eterna, seja, não é faça, não é acrescente a essas ações mais uma ou duas, acrescente, não é isso. Seja meu discípulo. É isso que você quer? Me siga, seja meu discípulo. E a gente sabe que, principalmente o pessoal que tem estudado a turma aí de discipulado, a gente tem falado sobre isso, né? É o negue-se diariamente. Esse é o preço que você tem que pagar? Negue-se diariamente. Tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus é o modelo e ele mostrou com a vida dele como deveria ser. Abrir mão, amar incondicionalmente, amar de uma forma que a gente não sabe. Jesus mostrou na vida para os discípulos, e esse é o modelo que é ensinado, que tem sido ensinado. Essa é a mensagem, não tem outra mensagem, não tem um mandamento, uma regra. É assim, Jesus disse: se quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois vem e me segue. Que essa seja a nossa disposição para seguir ao nosso Mestre Jesus. Que nós não meçamos esforços, né? Porque diante de um chamado como esse, diante de uma convocação, diante dessa ordem, que a nossa resposta seja assim: Senhor, eu vou te seguir, eu quero te seguir. Não tem nada nessa terra, nada nesse mundo para mim que seja mais importante, Deus. Olha, eu abro mão de tudo que eu conheço aqui, de tudo que eu tenho, de tudo que eu adquiri para te seguir, Senhor. Isso é importante. Para quem está falando, para Jesus, nenhuma distância é longe demais, nenhum valor é alto demais para segui-lo.
Então que haja em nós essa disposição que não houve nesse rapaz. Que haja em nós essa disposição que não há em muitos que vêm seguir a Cristo pelos motivos errados, demonstrando visivelmente, aparentemente, uma certa piedade, uma certa vida justa, mas é só de aparência. Que de fato aquilo que a gente entende acerca de Cristo se traduza em ações que sejam vistas. Olha, ele não faz para ser reconhecido, para ter mérito, ele faz porque ele entende que o Senhor dele é Deus. Então a vida dele é assim porque ele entendeu. Então que a nossa vida demonstre isso através da nossa prática. Que nós entendemos quem o Senhor é. Que nós entendemos que ele é o nosso Deus. Que o nosso viver demonstre isso. Que o nosso coração não esteja apegado nas coisas daqui, porque elas vão ficar aqui. Para que um dia o nosso encontro com Cristo seja ouvindo a frase, servo bom e fiel, entra no descanso, entra no gozo, com alegria. Quero orar pedindo que o Senhor nos ajude. Para que mais do que conhecer, essa história é bem conhecida de todos nós, eu imagino, né? Quantas vezes você já ouviu falar desse jovem? Quantas vezes você já ouviu falar do encontro que ele teve com Cristo? Mas que nós tenhamos a disposição diferente da que ele teve. Sigamos o nosso Mestre, Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude a viver, Senhor, aqui na terra enquanto estivermos aqui. Para a tua glória, Senhor. Não para aprovação de ninguém. Não para sermos bem vistos pelas pessoas. Mas para te seguir aqui, Senhor. Sabendo que a vida aqui implica em abrir mão. Sabendo que enquanto estivermos aqui, Senhor, vamos ter que abrir mão todo dia, Senhor. O abrir mão para te seguir. Porque nós entendemos, Senhor, que não há nada mais importante que isso. Porque nós entendemos, Senhor, que ouvir o teu chamado, Senhor, que obedecer o teu chamado é o que melhor a gente possa fazer aqui. É a nossa melhor busca, Senhor. Que seja de fato, Senhor, o nosso prazer. O nosso coração tenha prazer nisso. Que a gente tenha prazer em te seguir. Pedimos a Deus, por favor, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática o que a gente tem aprendido. Nos ajude, Senhor, a não ter em nós o nosso coração apegado às coisas, apegado a ídolos, a bens materiais. Nos ajude, Senhor, a ter uma visão acertada, a ter uma visão correta de quem o Senhor é, de quem nós somos. Que nós, ao reconhecer a tua grandeza, Senhor, nos prostremos aos teus pés, porque o Senhor é Deus. Em reconhecimento disso, Senhor, nós te adoramos e nos curvamos diante de ti, ó Deus. Nós reconhecemos que não somos nada, Senhor, nós somos miseráveis. Reconhecemos que nós precisamos e que nós dependemos de ti, Senhor. E que é por graça, que não há nada, ó Deus, que nós façamos aqui para que sejamos merecedores da vida eterna, Senhor. É por graça, mediante fé. E nós cremos, Senhor, não porque vemos, mas nós cremos em ti, Senhor, por fé. A fé que o Senhor despertou em nós, a fé que o Senhor nos deu. Te agradecemos por isso, Pai. Te agradecemos porque não é mérito nosso, Senhor. Te agradecemos que porque é algo que o Senhor fez. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a no nosso dia a dia, Senhor, refletir Cristo ao mundo, como seguidores do nosso Senhor. E assim que as nossas vidas te glorifiquem, ó Deus. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.